Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas importantes ações. O Encontro com o Construtor é uma estratégia semanal utilizada pelo Cresce Alagoas para garantir que os corretores de imóveis tenham maior aproximação com as construtoras e recebam informações exclusivas sobre lançamentos de empreendimentos. Para isso, o Cresce recebeu na sua sede em Maceió a construtora Coutinho, que fez uma apresentação especial aos corretores sobre o Azure Resto Paradise, seu novo lançamento privilegiado em frente ao mar da Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, fez a abertura do encontro elogiando o empreendimento e ressaltando o empenho e o investimento da sua administração na valorização e qualificação da categoria. Ele estava acompanhado pelos diretores Thales Cardoso e Meire Bezerra e os conselheiros Abraão Barros, Lineu Monteiro, Fernando Targino e Alexandre Bentes. As irmãs e diretoras da construtora Daniela e Vânia Coutinho conduziram a apresentação, expondo os diferenciais do Azure, como praticidade, sustentabilidade, lazer, acessibilidade e segurança, além dos espaços bem definidos que completam os estúdios de quarto, sala e 2 quartos. Vejam a apresentação. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um aqui, Encontro com o Construtor. Terça tivemos outra também. Aqui eu queria só passar para vocês, terça-feira, dia 17/6. Vou só passar aqui a biografia do cara. Ele é mestre em Ciências de Informação da Universidade Federal de Alagoas, escritor, palestrante especialista em comunicação social, membro da Academia Quintundense de Letras, da TV Gazeta e Rádio CBN, certo? E apresentador da Rede Antena. O que ele vem fazer aqui? Gente, treinamento de gravações para e técnica falar ao público, ok? Uso da linguagem verbal, que é essa que estou fazendo, e a não verbal, que é essa aqui, né? Gesticulação e tal. Postura e tom de voz diante das câmeras. Simulações de gravações. Supere o medo de falar em público. Estrutura de uma apresentação eficaz. Estratégia de persuasão e conexão com o público. Prática com feedback orientado. Ele vem para cá terça-feira, dia 17, certo? Espero que os senhores estejam aqui, entendeu? Quem tem poder. E, senhor, falei o nome do macho, rapaz. Abdias Martins. Abdias Martins. E ele vem trazer conhecimentos para vocês. Eu costumo falar que quem tem vergonha do ridículo não experimenta o espetacular. Não é? Às vezes você faz um vídeo que você acha que ficou ridículo e é um vídeo que pode explodir. Não é? Então, não tenham vergonha. Porque é difícil. No começo, quando eu comecei, realmente, às vezes tinha que refazer. Hoje o pessoal que faz comigo já diz, pô, tá profissional, porque realmente eu estou indo ou voltando uma gravação. Essa é a apresentação de um empreendimento. Ontem mesmo eu fiz 2, fiz lá no Versas, né? E então, tem a promoção da Record lá no Versas, então logo vocês vão ver na minha rede social. Cadê o... Onde você tinha chegado, velho? Tá chegando de quê? De jegue? Pelo amor de Deus, tu disse que já tinha chegado. A gente comprou microfone novo, microfone de lapela. Eu posso fazer os vídeos daqui, ok? Então, Coutinho é nossa parceira de muitos anos, né? Todos os eventos que nós fazemos. É difícil, viu, Gustavo? Cara, pede urgência nesse microfone, velho. Não é possível. Então, voltando a falar da parceira, né? Os pais da menina, um amigo, o pai, o tio, o Arthur e o são meus amigos de 40 anos quando eu cheguei em Maceió, conheço muito bem. E hoje, no mercado imobiliário, estou depontando como uma das melhores construtoras, com um grande lançamento, né, na Ponta Verde, e agora estão trazendo o Azure no Francês, uma localização espetacular. Quem não conheceu, vá conhecer, certo? Fica lá na última rua, chegando antes da praia. Então, uma posição muito boa, né, que você está
próximo do Francês, ali próximo de tudo, próximo da Lei Rui, dá para ir andando e tudo. E é bom que vocês, após terem conhecimento do que elas vão explanar aqui, sábado ou domingo, para ir lá passar no Francês e dar nesse empreendimento. Porque vale a pena. Porque se você não conhecer, aquilo que eu digo, que eu não conheço. Ok? Então, vou passar aqui a palavra para a Vaninha, né, e a irmã. Eu me despeço de vocês. Em julho, de volta. Bacana para ver o Flamengo. Vou ao Campeonato Mundial de Interclubes. E vou levar o Serginho, que é o sonho dele. E nós vamos lá assistir o Mengão. Quiçá vai ser campeão desse torneio. Vou trazer a taça. Dia 7 de julho, estou de volta. Vou lá ver como é que o pobre sofre lá em Nova York. Gente, obrigado, viu? Um abraço. Bom dia, pessoal. Me apresentando, eu sou a Daniela Coutinho. Queria primeiramente agradecer a todos, né, por terem se inscrito para conhecer o produto da gente. É um enorme prazer estar aqui e conhecer todos vocês, tá? Bom, a gente veio aqui primeiramente apresentar o Azuri, mas a gente também queria trazer para vocês, falar um pouquinho dessa nova linha que a gente acabou de lançar da Coutinho. A Coutinho Corporações já está aí no mercado de Maceió há mais de uma década. E agora, com a mudança e atualização do mercado, a gente viu uma oportunidade de lançar uma nova linha. Por isso, a gente lançou a Coutinho Smart, que são empreendimentos fora da capital, né, fora de Maceió, e focados em Smart Stay, como diz o nome, Coutinho Smart, né? Então, são produtos que são nos municípios vizinhos, né? Majoritariamente, a gente vai lançar agora, primeiramente, no Litoral Sul, né? Possivelmente, no futuro, vamos para o Litoral Norte também, mas, por enquanto, só o Litoral Sul, né? Entre Francês e Barra. E aí, o nosso primeiro empreendimento da nova linha, Coutinho Smart, é o Azuri. Tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho sobre a nossa nova linha. Sejam muito bem-vindos à Coutinho Smart. E é com grande entusiasmo que apresentamos, em parceria com a Coutinho, a nossa nova marca, a Coutinho Smart. Desbravamos novos destinos além de Maceió, com empreendimentos que são a conexão perfeita entre a natureza e o conforto, ideais para quem quer fugir da rotina e se reconectar com a tranquilidade. Acreditamos que a Coutinho Smart só não complementará nossa linha existente, como estabelecerá um novo setor no mercado. Visando o público que busca uma segunda moradia ou uma oportunidade de investimento ao redor de Maceió, nosso empreendimento une o aconchego do rústico e um toque sofisticado de um imóvel exclusivo, oferecendo um espaço que traz ao mesmo tempo refúgio e oportunidade. E o nosso primeiro destino é nesse paraíso, a famosa Praia do Francês, um cartão postal que reúne belezas naturais e turismo. Continue acompanhando nossas novidades nas redes sociais. Bom, e por que escolhemos o Francês como o primeiro destino do Azuri, né, do primeiro empreendimento da Coutinho? Primeiro, pela proximidade da capital, né, o Francês fica a 10, 15 minutinhos de Maceió. O poder público da região do município tem investido muito, né, no turismo. Hoje, a capacidade de acomodação do lugar já não comporta a demanda de turista, né? Nós fizemos um estudo e aí a gente constatou que, principalmente nos períodos de feriado, né, final de ano, carnaval, essas datas que normalmente a cidade, não só o Francês, como o Maceió também está muito cheia, não tem acomodação suficiente e nem de qualidade, né? Hoje o Francês já tem uma estrutura muito boa no que diz respeito a tudo, né? Infraestrutura para receber o turista. Então, a cidade hoje já comporta, né, uma demanda boa de turismo de qualidade melhor. Tem restaurantes bons, tem a vilinha, a praia está limpa, né? A praia é maravilhosa, não tem nem o que falar da Praia do Francês, né? Então, recebe o público das pessoas que gostam de praticar esporte, como surf, kitesurf, mergulho, etc.,
como o público que gosta de simplesmente curtir uma praia, porque ela tem a praia agitada, com as ondas, e tem a praia mais tranquila, com a parede de arrecifes, né? Então, a gente achou que seria o destino perfeito para o turista que gosta de vir a Alagoas, né? Ter a comodidade de estar pertinho de Maceió, porque você, a 10 minutinhos de carro, você visita a cidade, também conhece as belas praias, o artesanato do Pontal, enfim. E também está situado numa cidade, num município que é mais calmo, que é mais tranquilo para quem gosta de natureza. E a gente escolheu a localização do Azuri, né, o terreno dele, vocês vão ver na apresentação, ele proporciona bem isso, né? É um local no Francês que está, se você fica 5 minutinhos na rua, você consegue escutar o barulho do mar, dos passarinhos. Então, é um lugar bem tranquilo, bem calmo, mas, ao mesmo tempo, há 2 minutinhos, 3 minutinhos a pé da Le Rue, que está lá toda a agitação, que está lá todo o burburinho, que está lá todo o movimento. Então, assim, recentemente, o Francês ele foi eleito como um berço nacional do surf. Então, isso aí é mais um atributo para o destino, né, para atrair ainda mais turismo, ainda mais investimento, ainda mais benefícios para o local, né? Então, a gente no lançamento, né, a gente lançou ele lá em dezembro do ano passado. A gente fez um vídeo com o Pigmeu, que é um surfista que é conhecido nacionalmente, e ele fala um pouquinho exatamente sobre isso, sobre o Francês, sobre o destino e sobre ele ter sido escolhido como o berço do surf. Eu vou mostrar para vocês. E ele mora lá no Francês, tá? Praia do Francês é uma praia conhecida nacionalmente como internacional também. Vim para a Praia do Francês com 12 para 13 anos de idade. Exatamente pela constância e pela qualidade das ondas que a gente tem aqui, isso me atraiu. Fiz parte da primeira divisão do surf mundial, competi o circuito mundial durante muitos anos, tanto que recentemente ganhou o selo de uma das 4 praias que foram selecionadas no Brasil como reserva nacional do surf, né? Tanto que os requisitos são a qualidade das ondas, a conservação ambiental, a participação da comunidade envolvida com o esporte, com o surf. Então, todos esses requisitos a gente tem aqui muito grande, porque tem essa região que a gente consegue praticar o surf, consegue pegar onda, tem a parte das piscinas naturais, que dá para o pessoal vir com as crianças, brincar, se divertir, tem todo um apoio aqui, estrutura dos restaurantes, do beach club. Pessoal que veleja de kitesurf, né, uma época do ano, e com o empreendimento Azuri, que fica muito bem posicionado aqui, aproximadamente 200 metros da praia, perto de tudo, vai agregar muito valor. Então, para as pessoas que querem vir, querem investir na Praia do Francês, procuram uma vida tranquila e com muita qualidade, com certeza essa é a melhor opção que se vai ter. Conheci vários lugares paradisíacos, mas nada parecido a essa praia aqui, que é maravilhosa e abençoada por Deus. E estou aqui até hoje, ainda bem. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos conhecer o produto. Não, acho que aqui tá bom, Meire, tá. Pode passar. Ah, eu passo aqui, né? Tá, desculpa. Bom, esse é o mapinha, né, ele tem no meio, né? Esse é o mapinha, né, da localização do empreendimento. Então, aqui é aquele trevo, né, quando você vem por Maceió, você vem por aqui. E aqui é o trevo do Francês, essa é aquela principal, tá? A rua, ele fica na Rua Mexilhão, que é essa rua aqui. E fica aqui nessa localização, de frente para o mar. Como vocês veem aí na imagem. Então, o Azuri, ele tem vista permanente para sempre para o mar. E muita gente pergunta, tá, mas e aí na frente onde tem essa casa? Pode construir alguma coisa? Pode sim. Só que essa parte desse terreno, ele faz parte de uma zona diferente. Lá no Francês tem isso, né? Dependendo da localização, é uma zona que você tem limitações de construção. Então, o Azuri, ele tem 26 metros de altura. Eles são 5 pavimentos e o 6º de área de lazer.
Se for construir alguma coisa aí na frente, só pode ser uma construção de até 9 metros. Então, não atrapalha os apartamentos, que a partir do 3º andar já tem vista-mar permanente, tá? O 1º e o 2º já não tem independente, porque ele pega só a restinga, essa parte verde que tem aí na frente. Então, do 3º, 4º e 5º pavimento é vista-mar permanente, tá? Os apartamentos, eles são voltados para o nascente, né? O sol se põe aqui atrás. Então, a maioria dos apartamentos aí são bem frescos, são bem ventilados e são voltados para o leste. Nas laterais aqui, a gente vai ter os estúdios. E na frente, os apartamentos da frente, virados para a praia, são os quartos e salas. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Esses da frente são os quartos e salas, com 55 metros quadrados. E aqui na lateral ficam os estúdios a partir de 34 metros quadrados. Então, aqui é a entrada do prédio, né? A gente fez e preparou o prédio de uma maneira que ele é residencial, óbvio, mas ele também precisa ser preparado para funcionar mais ou menos como se fosse um hotel. Então, a gente fez essa entrada, a gente não colocou aquela portaria tradicional de prédio residencial, a gente preferiu colocar uma recepção mesmo, onde você pode colocar uma pessoa que vai servir como porteiro, mas também servir como concierge. Então, está lá o hóspede da temporada, quer tirar uma dúvida, quer pedir alguma coisa, né? Quer usar as áreas comuns do prédio, que muita gente, quando não é morador, tem muitas dúvidas de como funciona. Então, está sempre ali uma pessoa para auxiliar. E, claro, a arquitetura, né, que é um traço bem importante para a gente sempre usa traços com alguma sofisticação. A gente está no francês, a gente quer uma arquitetura rústica, mas sempre pensando em fazer uma coisa mais chique, né? E aí a gente tem esses espaços onde vai ter aqui o balcão da recepção, o prédio vão ter 2 elevadores. Essa portinha aqui vai ser a entrada da lavanderia. E do outro lado oposto vai ter um mini market e uma academia. Mais para frente eu mostro a planta para vocês entenderem melhor. Aí a academia, né? Todas as áreas comuns a gente entrega equipada. O mini marketing a gente acha importante porque no francês tudo fecha muito cedo, né? Supermercado, farmácia, 7h30, 8 horas no máximo já está tudo fechado. Existem muitos voos que chegam em Maceió de madrugada. Então, os hóspedes de temporada, eles têm que ter um apoio para, pelo menos, comprar uma água, um snack, levar para o quarto, né? Então, o condomínio poder administrar essas maquininhas e o hóspede ter esse conforto. A lavanderia, porque os apartamentos não têm ponto de máquina, nem tanque, né? Então, a gente deixou aí uma área de serviço para as pessoas. Às vezes chega da praia, sujo de areia, tem aí um tanque, uma coisa para você limpar e já subir para o apartamento, né? É uso administrado pelo condomínio. Aí, se o condomínio quiser cobrar, eu acho que isso depende muito do público que frequenta, né? Às vezes o condomínio prefere administrar de uma forma ou de outra. A gente colocou um coworking também, porque hoje em dia, quem tira férias, acho que 90% das pessoas, às vezes, sempre precisa fazer uma reuniãozinha, um home office, seja lá o que for. Então, tem aí um espaço de apoio também, como os apartamentos são pequenos, né? Então, tem aí um espaçozinho, se alguém viaja de férias e quer fazer uma reunião, ou quer até estudar, enfim. A gente vai entregar um bicicletário e um pranchário, né? O francês respira surf, respira esporte. As bikes também servem para vocês irem, para o pessoal ir na Le Roux e voltar, né? Fica só a 200, 300 metros do empreendimento, então é muito pertinho. Então, pranchário também para o surfista que viaja com a sua prancha no apartamento, não tem onde guardar, então fica aí guardadinho. Playground, né? Hoje em dia as famílias viajam muito juntas, então não podia deixar de ter também um playground e um espaço aí para a criançada. Então, essa é a planta do empreendimento, do Pilotis. A entrada do empreendimento é por aqui, você acessa o hall, né? De um lado você tem a academia e o mini marketing, que é acessado pelo hall. Aqui atrás você tem a lavanderia, aqui na frente o coworking. O playground aqui fora, e aqui atrás a gente fez uma área de serviço
para a empresa que vai administrar os apartamentos por temporada. Porque a gente, tudo bem, a gente vende isso, mas a gente tem que entregar também uma estrutura para que o condomínio possa funcionar de uma forma organizada. Né? Então, assim, tem um espaço onde eles vão poder guardar carrinho de camareira, enxoval, toalha, lençol, tudo isso, produtos de limpeza, para poder organizar os apartamentos. A gente fechou uma parceria com a Cisone, daqui a pouco a Vaininha vai falar um pouquinho para vocês sobre essa empresa, e ela é muito interessante porque quem compra o apartamento, às vezes, não tem a menor ideia de como colocar para alugar, como administrar, como cuidar, né, dá um maior trabalho. E a Cisone vem, né, com a gente, em parceria, para oferecer esse serviço para o cliente. Então, ele não se preocupa com absolutamente nada. Quando ele quer usar o apartamento dele, ele pode, é só colocar lá as datas no aplicativo que vai usar. E os outros dias que ele não estiver usando o apartamento, a Cisone vai alugar e vai rentabilizar e gerar renda passiva para o hóspede. Não, é um opcional. A gente ofereceu essa parceria como uma comodidade para o cliente de uma empresa séria, comprometida, e que a gente tenha confiança de estar indicando. Mas se o cliente quiser fazer a administração por conta própria ou não quiser alugar, não tem problema. E uma coisa importante é que na convenção do condomínio vai ter bem especificado que o prédio ele vai poder ser alugado por temporada, tá? Que é super importante isso. Então, a gente no memorial já colocou isso. E para isso ser alterado tem que ser unanimidade, então é muito difícil ser alterado, tá? Então, a gente colocou algumas vagas de garagem aqui em cima no pilotis. Perdão. Cada apartamento tem uma vaga de garagem demarcada, tá? Os primeiros andares, primeiro e segundo, algumas vagas vão estar aqui no pilotis descobertas, mas a grande maioria está no subsolo, tá? Todos os apartamentos. Todo estúdio e quarto-sala tem uma vaga. A gente só tem... Oi? Tem vaga para todas as unidades. É um diferencial, inclusive, dos outros empreendimentos que tem no francês nesse estilo de temporada, porque a maioria é vaga rotativa. Então, aí a gente começa a falar da... aí é a parte de cima do rooftop, né, ainda é a área de lazer do empreendimento. A gente decidiu fazer o rooftop no último andar, lá no 6º, para que todos os clientes, os proprietários, possam ter a vista maravilhosa lá de cima da Praia do Francês. Então, aí a gente fez um redário, porque esse pôr do sol aí, nessa localização, é incrível. Então, a gente fez um redário como um solário para apreciar o pôr do sol. E aí está a piscina com borda infinita virada para o mar, né? E aí ele vai ter, esse é o hall, né, da parte lá de cima, e aí ele vai ter 2 apoios de churrasqueira de um lado e do outro, porque as varandas elas não são gourmet, né, são varandas pequenininhas, então não tem essa opção de ter uma churrasqueira na varanda, então a gente colocou aí em cima, né, 2 estações com churrasqueira. A gente fez uma sala de festa, né, um espaço para confraternizar, com uma cozinha gourmet. E fez um espaço como se fosse uma sala para você assistir um jogo, ver um campeonato. Às vezes tem um grupo de amigos viajando juntos, quer todo mundo se reunir numa sala e fazer alguma coisa, enfim. A gente chamou esse espaço de Sports Bar. Ele vai ser equipado com a cervejeira, com a chopeira, né? Tem essa televisão e esse grande sofá e as banquetas para o pessoal aproveitar. E aí, essa é a planta, né, do rooftop lá em cima. Como vocês podem ver, essa área daqui é o salão de festa. A parte das churrasqueiras fica aqui, né, juntinho da piscina. O Sports Bar e aqui atrás o solário. E uma informação importante, tá? Esses apartamentos, a laje técnica, ela fica nessa parte aqui de dentro da planta de cada apartamento.
Então as máquinas de ar-condicionado não precisam ficar na varanda. Então não existe esse problema, tá? E aí esse projeto foi feito pelas arquitetas Lidiane e Márcia da Edifique. Tem um videozinho que fala do projeto. Você pode passar, por favor? E aí a Vaninha vai falar com vocês sobre as plantas e falar um pouquinho também da Cisone. O francês, ele vem desenvolvendo muito, então ele já tem muitos restaurantes, ele já tem uma parte noturna bem movimentada, só que o empreendimento, o que é bom desse empreendimento? Ele é localizado numa parte do francês muito calma. Então, se você quiser ficar mais reservadinho, você está ali, mas se você quiser o agito a 2 quadras, você já tem todo o agito, né? Como é um empreendimento na Praia do Francês, né, que remete muito ao natural, então a gente trouxe muito a questão do tijolo aparente, do piso todo em pedra. É um conceito mais diferenciado. É uma ambientação mais rústica, com elementos naturais, como a Lidiane falou, com uma leitura mais leve, até porque o local ele pede, né, uma ambientação mais leve, mais descontraída. O francês é um local que está crescendo muito para passar um final de semana, para passar uma temporada, mas também tem muita procura para realmente morar. O empreendimento, ele dá esse suporte tanto para as pessoas que querem morar, como para as pessoas que querem passar um final de semana. Toda a infraestrutura do prédio dá essa facilidade para os dois públicos. Ele traz um diferencial de tudo que está sendo lançado no francês. Voltar para a apresentação. Bom dia, me chamo Vânia. Vou começar a falar um pouquinho dos apartamentos. A gente tem 2 tipologias, estúdio e quarto-sala. Tá? Temos as terminações 6, 8, 9, 10 e 12, que são viradas para frente. Todos os quartos-salas são virados para frente do mar, né? E temos, aqui são sugestões de layout e da própria planta do empreendimento. A entrada do apartamento seria nessa lateral aqui. Temos uma cozinha gourmet. Temos o living, uma varandinha gourmet e uma suíte. Tá? A gente não optou por colocar o banheiro fora do quarto, que muita gente pergunta, por isso eu já vou adiantar. A gente preferiu fazer suíte, até por questão de privacidade mesmo, porque às vezes vai até um filho, babá, alguma coisa e dorme na sala, então a gente preferiu botar dentro do quarto. Peraí. Aqui é a perspectiva que as arquitetas, a Lidiane e a Márcia, fizeram para a construtora, que mostra um pouquinho da ambientação e do layout, para vocês terem uma noção melhor do tamanho do apartamento, do que comporta. Essa é a vista do 5º pavimento, não é isso? Do 5º pavimento. Isso é uma vista real, tá? Foi tirada do drone, lá em frente ao empreendimento. Então, realmente, a vista é essa. Todos os quartos do quarto-sala são virados para frente, então todos também vão ter essa vista. Essa aqui é a janela do quarto, que ele fica na lateral da varanda. E dos quartos-salas, a gente só tem 2 terminações que tem um modelo um pouco diferente, mas a logística é mais ou menos a mesma, que é a terminação 7 e 11. Eu acho que eu dei zoom, não foi? Temos também a varanda gourmet. Não temos ponto de gás na varanda, para se alguém perguntar, não temos. Vamos ter só o ponto de água. Mesma configuração. Vai ser entregue com bancada, a gente só não bota o ponto do gás para botar uma churrasqueira, mas tem o ponto elétrico, se quiser botar algum cooktop, alguma churrasqueira por indução, pode ser alguma elétrica também, né?
essa tipologia também segue o mesmo padrão. A gente tem uma cozinha gourmet com a sala. Vocês vão ver na próxima imagem que essa sala ela já usou ela mais integrada com o quarto. Eles fizeram um ripado de madeira para dar uma amplitude maior. Agora foi. E nós temos os estúdios. Temos 2 estúdios diferentes. Como o prédio é em U, em formato de U, o primeiro estúdio e o último, eles têm um pouco mais de metragem, porque a gente conseguiu colocar uma varanda. Então, esse estúdio ele tem 36,71 metros quadrados e ele é mais comprido e temos uma varandinha de 4,30 metros. Certo? Nos estúdios não tem ponto de gás. Tá? Só o ponto para um cooktop elétrico, indução, isso, ponto de energia, e o ponto de água e o banheiro como a planta padrão. Né? Isso aqui é a perspectiva do estúdio. Você pode ver que ele é bem generoso, assim, cabe uma cama de casal e um sofá-cama. Eu fiz o estudo, também cabe 2 camas de casal, não aquela casal king, né? Mas a casal queen padrão. E os outros estúdios são as outras terminações. Ele é um pouco mais quadrado, não tem a varanda, mas ele também tem uma área bem generosa. Ele tem 34 metros quadrados, tá? E nesse estúdio você também consegue colocar 2 camas de casal. Se você mudar a logística um pouquinho, você consegue manter a cozinha padrão com a gourmet e uma mesa, ou você colocar 2 camas. Tá? Isso. Eles não têm varanda, esse estúdio, mas eles são pele de vidro. Aqui. Então, mesmo ele sendo na lateral, você consegue ter a vista. Né? E os estúdios da esquerda fora a vista tem a ventilação, né? Principalmente na época do vento nordeste. Tá. Essa aqui é uma opção que a gente deu para quem comprar 2 unidades. Tá? Terminação 4 e 5, que seriam 2 estúdios juntos. Você pode juntar os apartamentos, faz uma sala bem grande, com um lavabo, e você ainda consegue ter uma suíte bem generosa com 2 camas. A construtora ela não faz a reforma, mas o crédito ele pode solicitar para a construtora não aplicar. Durante a aplicação, ele pode chegar e levar o dele, por exemplo? Não, a construtora não aplica. A gente pode não botar o do padrão construtora ou se você solicitar, mas a gente não aplica o do cliente. A gente não vai fazer a reforma do cliente. Isso. Sim. Nesse momento que está fazendo, o cliente levar o piso dele e dizer, eu não quero isso, eu coloco isso. Sim, pode. A gente ou dá o crédito, né? A gente dá o crédito, se o cliente não quiser o piso, a gente não compra e não aplica e dá o crédito a ele. Ou se a gente já tiver comprado o material, né? Aí infelizmente a gente não consegue mais dar o crédito, mas se ele disser não aplique, a gente não aplica. E dá o crédito só da mão de obra. Aplicar o piso do cliente, a gente não aplica. Não, a gente não aplica. A gente dá o crédito. A gente dá o crédito. A gente não aplica o piso, mesmo que ele queira o piso similar, enfim, a gente não aplica. A gente dá o crédito da mão de obra, se ele quiser ficar com o material por a gente já ter comprado. Porque às vezes a gente comprou já, né, e aí não tem mais como o cliente ter o crédito, entendeu? Só que aí o que, a gente também oferece? A gente tem uma parceria com o escritório que a Vânia é sócia, né, da AKV Arquitetura. E aí, se o cliente também quiser receber o apartamento já todo mobiliado, todo decorado, a Vânia tem alguns pacotes, alguns preços especiais que a gente pode oferecer para cliente da Coutinho. A vantagem de fechar com elas é o quê? Acho que é porque eu estou longe, né? É porque ela consegue entrar um pouquinho antes de entregar a obra.
Então, o cliente não precisa necessariamente receber as chaves. Ela entra um pouquinho antes e já começa a mexer e organizar. Isso que você perguntou do piso também serve para as bancadas, tá? Que sei que muitos clientes às vezes pedem para trocar bancadas, né? De banheiro e de cozinha. A gente não aplica a bancada, mas fornece o crédito. Essa aqui seria a vista da junção desses dois apartamentos, da terminação 4 e da terminação 5. A terminação 5, ela tem um L em pedra de vidro. Então, a vista dela é mais ampla, como se fosse assim, mais do que 90 graus. Pega um pouco mais, porque pega a frente, que não tem construção, ela dá uma sacada do prédio. Isso. E aqui é um único apartamento no 5º andar, que é o 510. Ele tem 74 metros quadrados e ele já é um apartamento com 2 quartos. Uma suíte, mais um quarto com banheiro social. Não. É o único apartamento na laje, na 5ª laje. Só tem esse no prédio. É o único apartamento que já vem com a planta de 2 quartos. Não é juntando 2 apartamentos. Ele já é assim, padrão. O único. É que a planta do 5º ela é um pouquinho diferente. É a única planta que é um pouquinho diferente. Aí esse apartamento... Deixa eu ver se aparece. Aqui. A planta padrão seria essa aqui, tá? Que seria padrão do 1º ao 4º pavimento. Ela é igual, ela se repete. Aqui na frente, a gente tem os quartos-salas. E aqui na lateral, nós temos 5 estúdios de cada lado. Tá? Aquela terminação que eu disse é essa pontinha aqui, ó. Ele tem um Lzinho nas 2 laterais, dos 2 lados. Já no 5º pavimento, esse apartamento aqui foi do terrenista. Então, ele mudou um pouco, só esse apartamento que fica na lateral dele. Tirando esse apartamento, o resto da laje ela se repete com as outras. Tá? Por isso que foi uma única unidade que ficou com 2 quartos. E 74 metros, né? Que é uma metragem maravilhosa. Esse tá disponível ainda. 2. Essa aqui é a vaga de garagem do subsolo. Nós vamos ter, como a Daniela disse, o subsolo mais no pilotis. Vale lembrar também, a gente colocou no subsolo um sistema de reutilização de água, da água da chuva, para você usar na área comum do prédio. Quem disse que eu consigo ler? Bom, aí só... Você aumenta um pouquinho, por favor. Aí é só alguns itens, né, e coisas sustentáveis que a gente aplica nesse projeto do Azure, né? Então, a gente fala aí das vagas de garagem, né? Uma vaga por apartamento. Os apartamentos de 2 quartos... O apartamento de 2 quartos tem 2 vagas. Né? A gente tem a parceria com a Cizone. E aí tem vários itens de sustentabilidade para economizar água, energia e várias coisas que a gente usa no empreendimento com relação a meio ambiente, a natureza, né? Enfim, lâmpadas eficientes, acionadores de descarga com economizador de água, torneiras com economizador de água, enfim, né? Sensores de presença para que as lâmpadas não fiquem sempre acesas, a gente já entrega o prédio assim. Tá? A parte de segurança e também acessibilidade. Então, todas as áreas do empreendimento são todas pensadas também para acessibilidade. E a gente entrega o empreendimento também com a parte de segurança perimetral já instalada, né, câmeras, etc. E também com automação básica nas áreas comuns. Então, da recepção, a concierge vai conseguir ter acesso para ligar, desligar ar-condicionado, ligar e desligar lâmpadas, para também ter essa questão de economizar energia. Tá? E a questão da reutilização de água, ela não é só de água da chuva, ela também faz a captação da água dos ar-condicionados. Então, por exemplo, no período que não chove, né, o condomínio assim ainda consegue encher, porque o volume de água que gera dos ar-condicionados consegue encher o reservatório todo,
E aí o condomínio tem uma economia também com gasto de água. A gente vai usar, o piso é uma pedra. Nos apartamentos são é porcelanato, né? A gente usa padrão 90 por 90 e 60 por 60. E nas áreas comuns a gente vai usar um piso de pedra natural, que é esse aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Esse aí, ó, é um piso de pedra natural, que também vai ser utilizado na fachada do prédio. Então, vai ficar uma fachada bem rústica, bem bonita, bem bacana. Tá? Isso está... Está proibido em subsolo, né? Por enquanto, subsolo. Nesse projeto, a gente não vai colocar ponto de carregamento, porque a gente pensa que, majoritariamente, o uso vai ser de carros alugados ou... Enfim, a gente não imagina que teria tanto uso, porque o Azure ele está mais voltado para uma segunda residência, né? Então, a gente não colocou a vaga de carregamento elétrico. A gente já fez um estudo, a previsão de valor do condomínio está em torno de 500 a 600 reais. São muitos apartamentos, são 82 apartamentos no total. Então, é um condomínio que não tem como ser tão caro, porque são muitos apartamentos, né? A gente tem... Não, aí o Azure ele já é abastecido com a BRK e já tem projeto para fazer a instalação de gás encanado. Isso. Não, a gente não vai ter placas fotovoltaicas no prédio. A gente vai ter placas solares para aquecimento de água, mas só da área comum. Tá? O consumo das unidades privadas não estaria... Os apartamentos vão ser de acordo com a metragem. Porque o 2 quartos ele tem um consumo maior do que o quarto-sala, tá? O consumo não é individualizado, mas ele vai ser proporcional ao tamanho da área, à fração ideal. Não escutei. Vai ter gerador? Vai, gerador full. Gerador full. Ali na região da Praia do Francês, ainda é uma região que tem muita dificuldade com essa questão de energia. Tem falta de energia, tem falta d'água. Então, a gente vai instalar o gerador full, sim. E aí, a gente vai falar só rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, mas para vocês entenderem um pouquinho o que é a C-Zone, porque eu acho que para o cliente investidor é uma vantagem muito grande isso, porque... Enfim, a gente já vendeu quase 50% dos apartamentos e a maioria dos investidores acharam muito bacana, né, a trabalhar com eles. A C-Zone fez esse estudo e não foi só da Smart, ela mostrou uns dados aí, ela fez um estudo sobre o francês. A gente pediu para eles fazerem um estudo de... Então, aquela trilha ali, ela é num terreno privado. Certo? Só que ela fica localizada numa área de preservação ambiental. E existe um projeto, assim, bem off, existe um projeto para aquela área ali na frente. O pessoal do Francês está lutando contra, né, muito contra esse projeto, porque eles querem manter aquela área verde intacta do jeito que está. Mas é um terreno privado, então, a qualquer momento, realmente pode sair um projeto ali. É um condomínio, mas que o projeto contempla uma trilha exatamente no local daquela trilha. Oi? Eles vão manter aquela trilha no mesmo local e lá perto do mar vai ter um mirante, né, se o projeto for concretizado. Se não for concretizado, a trilha vai continuar lá do jeito que ela está.
Não, a gente não está envolvida nesse. A gente não está envolvida nesse projeto. A gente teve acesso ao projeto, né, por ser de uma pessoa conhecida, mas a gente não está participando desse projeto, tá? O que a gente fez foi adotar a área verde ali da frente da trilha para a gente poder arrumar, né, aquela partezinha ali da frente do empreendimento tem uma grande área verde, então a gente vai cuidar, vai tratar, vai melhorar, para quando o prédio for entregue, está tudo arrumadinho ali, tá? Eu não sei se você já esteve na trilha, você já andou na trilha? Ah, tá, porque ela é bem organizada, ela tem toda a sinalização, tem placas, os moradores do Francês nativos que usam... A comunidade do Francês, ela é muito unida, minha gente, ela é muito forte. Exatamente. Mas o projeto que está contemplado para aquela área é um projeto muito bem feito, nesse sentido de preservar a natureza que existe. Aquela parte ali toda que está em volta do leprosário, porque ali na frente, pertinho, também tem um leprosário, né, que é uma área que tem um projeto também para a revitalização dele e tal. Isso, e é como eu estava dizendo, a comunidade do Francês é muito unida, eles são muito fortes e, assim, é difícil ir contra eles, viu? Eles são bem organizados. São muito unidos. Não, isso a Dani falou, mas não sei se você já estava aqui. Não, é o condomínio, porque esse terreno ele fica numa zona, né, diferente da zona que é o Azuri. A zona do Azuri é a ZOP 3, então ela pode ter construções de até 26 metros de altura, que dá 6 pavimentos, como é o Azuri com outorga. Nessa região, nessa zona que fica esse terreno, né, da Mexilhão para o mar, já é outra zona. Então, ali não pode ter outorga, não pode ter mais do que 9 metros de altura. Usar qualquer construção. A vista é permanente para o mar. Isso. Então, falando da Cisone, ela é uma empresa que fica em Florianópolis, tá? Santa Catarina. E ela é uma empresa especialista em administração de apartamentos por temporada. Ela é a empresa que mais tem apartamentos de aluguel no Airbnb, tá? Então, eles têm muito know-how, eles têm muita experiência no que eles fazem, tá? E aí, assim, como é que funciona, né? Como é que ela cuida de tudo para o cliente? Ela faz os anúncios, ela tem um sistema de precificação inteligente com inteligência artificial. Então, baixa a temporada, os preços baixam automaticamente, tudo de acordo com a demanda. O atendimento ao hóspede, que é presencial, isso é uma grande vantagem, porque no Azuri a gente colocou aquela salinha, como eu falei para vocês, para que o gerente da Cisone fique lá, é uma pessoa fixa, que ela vai receber o hóspede e fazer a vistoria do seu apartamento pessoalmente. Então, qualquer problema que tiver, a pessoa está lá para resolver, não é nada online, nem à distância, né? Então, você tem menos dor de cabeça ainda. Então, o anfitrião presencial, toda a parte de manutenção, limpeza e lavanderia, ele faz tudo. Então, a vistoria antes de entrar no imóvel, vistoria depois, quebrou alguma coisa, ela já conserta. Vai entrar e sair hóspede, ela lava, arruma, passa, deixa seu apartamento pronto para a próxima hospedagem. E tem um aplicativo, que é o Sapron, que você, proprietário, tem acesso a tudo que a Cisone está fazendo. Então, você vai ter acesso ali a o valor de renda que seu apartamento está gerando, quantos dias ele está alugado, os valores, e também vai ter o controle de travar as datas naquele período, naquele momento que você quer usar o apartamento, que isso também é uma grande vantagem deles. O seu apartamento não fica exclusivo no pool. Se você quiser alugar apenas 1 mês por ano, você pode. Eles cobram uma taxa em cima do que eles alugam. Então, se eles não alugam nada no ano todo, você não paga nada. E eles cobram de 15% a 20%, depende da negociação, do que aluga.
Bom, e aí ele faz tudo para vocês, né? A criação dos anúncios, ele tira todas as fotos, né? E ele já tem muito know-how do que foto vende mais, que isso é muito importante, como tirar as fotos, né, da maneira correta, porque hoje em dia as pessoas alugam os apartamentos pelo que vê nas fotos, né? E a precificação otimizada, que é muito importante também. Então, você vai ter, né, a gerente presencial que vai fazer seu check-in, seu check-out, tirar todas as dúvidas do hóspede e fazer a vistoria, como eu falei antes. Fazer a parte toda de manutenção completa e tem aí o aplicativo, que é o canal direto do proprietário com a C-Zone. E aí, eles também fazem, isso aqui é a parte que eles cobram, né, que é a gestão de contas, né, e aí ele passa toda a parte de pagamentos, e se você não quiser ficar acompanhando isso, de ter que ficar pagando condomínio, conta de luz, conta de água, etc., eles também fazem isso, essa gestão de financeira para vocês. Então, isso já é o que diz o plano diretor hoje, que inclusive está em revisão. O plano diretor está para ser atualizado, deve sair ainda esse ano a atualização do plano diretor, mas hoje o francês é dividido em zonas, certo? Então, dependendo da localização, você tem a possibilidade de construir até 26 metros. E tem zonas que você só pode fazer prédios mais baixinhos, que é esse caso aí. No caso do Azuri, ele fica na Rua Mexilhão. Da Rua Mexilhão para a pista, né, para trás, é uma zona, que aí você pode construir prédios mais altos, que hoje, né, não sei como é que vai ficar depois da atualização do plano. Na verdade, essa é a máxima. Você só pode construir 5 pavimentos de apartamentos e o 6º ser área de lazer, que aí dá a altura máxima de 26 metros. Com a outorga, já com a outorga. E essa zona permite que você faça a outorga. Já aí, essa zona que fica na frente, né, da Rua Mexilhão para o mar, já é uma zona diferente, até porque é uma zona que tem área de preservação ambiental, então ela tem muitas limitações. Você não pode fazer prédios acima de 9 metros. Enfim, as licenças ambientais são diferentes, tem tudo uma questão burocrática diferente, porque tem as áreas de preservação, né, que você não pode construir. Mas isso vai ser alterado, mas com certeza absoluta, porque a gente já teve várias vezes com o prefeito lá, e eles não vão aumentar as alturas dos prédios. Estão fazendo pressão para diminuir, mas aumentar, não. Não, é porque conta 26 metros da altura do reservatório da cobertura, entendeu? Não é só de apartamento. Então, ele conta de lá de baixo do subsolo até o topo do reservatório da cobertura, entendeu? Mas o pé direito do Azuri, ele é o pé direito padrão, ele tem 2,60, né, Vaninha? 2,60 os apartamentos. E o 5º andar, ele é um pouquinho maior. Acho que tem 2,70. Oi. A gente lá em cima tem dois reservatórios de 2.000 litros de água. A cisterna é embaixo, né, no subsolo, que é aquela cisterna de reutilização de água. E tem uma outra que eu acho que tem 5.000 litros, se eu não me engano. Como que é? Desculpa, não estou ouvindo. Vocês moram no francês? Certo. A gente tem um reservatório embaixo de 5.000 litros e mais 2 em cima com 2.000 cada um.
É, boa. Toca, tem uma bomba que a cisterna toca para cima. E para a área comum não tem utilização de água porque a gente usa de reutilização da chuva, né? Então, vai gastando, é automático. Então, aqui a Cisone fez um estudo de faturamento. Agora, esse cenário que ela estudou é o cenário que existe hoje no francês. A gente não tem como colocar em números o que vai ser daqui a 3, 4 anos, quando todos aqueles empreendimentos que estão em construção forem entregues. Mas a gente já tem como prever que, com certeza, os apartamentos que estão sendo entregues daqui a 3 ou 4 anos vão ter uma diária mais cara do que o que é ofertado hoje no francês. Porque os condomínios, né, e os empreendimentos têm muita mais qualidade, né, atributos e arquitetura diferenciada. Então, hoje, a Cisone fez esse estudo e estimou um lucro líquido aí de 24 mil, mais ou menos 24.600 por ano. O que dá, mais ou menos, se você for levar em consideração o preço de um apartamento lá hoje, é 200 a 250 mil reais, né? Foi a média de que ele estudou lá. Então, vamos lá, você tem um apartamento que vale 250 mil e dá uma renda anual para você de quase 25, você tem aí uma rentabilidade de 0,8%, 0,9% ao mês. Então, isso é muito bom. Isso para o cenário de hoje, né? Então, você imagine daqui a 3 ou 4 anos, quando toda a demanda de acomodações estiverem aí, com o turismo bombando ainda mais, né, porque a cidade não vai parar, a prefeitura está investindo cada vez mais em infraestrutura para receber o turista, esses números aí só tendem a melhorar. Porque isso aí foi um estudo que eles fizeram com dados do Airbnb, tá? Ele pegou todos os gastos que a pessoa teria com o apartamento, né, desde manutenção, água, internet, energia, IPTU, abateu a taxa que pagaria para a Cisone e ainda deu esse lucro. Então, assim, ainda hoje é muito bom, já é bom investir no francês. Então, vocês imaginem daqui a pouco, quando tudo estiver lá, né, em pleno boom, e a taxa... E hoje a taxa de ocupação média do francês, né, mensal, já passa dos 50% o ano todo. Então, não existe baixa temporada. Como Maceió. Maceió, eles fizeram o mesmo estudo para a gente lá no Five, e Maceió hoje tem a taxa de ocupação o ano todo de quase 80%. Então, a gente prevê que o francês acompanhe essa linha também daqui a 2 ou 3 anos, quando os empreendimentos já estiverem aí em pleno funcionamento. Essa ocupação que você fala é para hotéis? Não, apartamentos. Não, essa pesquisa foi feita... Então, mas aí é que está a vantagem de você alugar com a empresa como a Cisone, porque ela tem todo o know-how e ela tem um alcance, né, dos anúncios dele diferenciado. Porque uma coisa é você trabalhar com 2 ou 3 imóveis, outra coisa é você trabalhar com 2.000, 3.000 imóveis. Então, você acaba tendo um alcance realmente melhor, entendeu? Por isso que a gente acha que essa ideia, né, eu converso com muita gente que tem que já tem uma empresa que aluga apartamentos, etc. E eu vejo quão vantajoso é você fechar com a empresa grande, porque eles realmente dão mais resultado. Discordo de você, porque a empresa hoje nós temos uma faixa aí de 400 imóveis. Eu não tenho uma reclamação no restaurante aqui. Então, o que eu fico muito brava é justamente isso. As empresas procuram trazer empresas de fora para dentro do Estado, quando você tem empresas excelentes aqui que fazem esse trabalho. Uhum. E se você for pesquisar, você não pega essa empresa. Você não pega as empresas que estão no Reclame Aqui, na grande maioria tem, sei lá, 2.000 reclamações. Isso não é normal. Uhum. Entendeu? O normal é você não ter reclamação nenhuma. É porque, para a construtora fechar uma parceria com alguém, né, principalmente uma construtora como a Coutinho, você tem que ter uma empresa que tenha um respaldo muito grande em todos os sentidos. Não só para administrar o apartamento, mas para oferecer assistência e equipe para qualquer problema que exista. Não dizendo que as empresas...
Então, aí no caso da Cisone tem, porque ela tem a gerente fixa no empreendimento. Por isso que a gente optou. Exatamente, por isso que a gente pesquisou muito, né? A House, por exemplo, foi uma das empresas que teve lá no escritório algumas vezes. E a gente nunca quis fechar a parceria com eles exatamente por isso, porque a gente via que tinha muitas reclamações, era uma empresa que administrava tudo à distância, não tinha nenhum respaldo de assistência de nada. Isso. Por isso que a gente achou na Cisone uma empresa que tem um porte grande, né, que tem um respaldo de uma empresa aí, que tem uma equipe já formada aqui em Maceió. Hoje em Maceió, para você ter uma ideia, ela já está com quase 400 apartamentos em atividade, né? Fora as parcerias de empreendimentos que ela já fechou, mas que ainda não foram entregues. Então, hoje, ela já tem realmente uma equipe organizada que trabalha local. E, como eu disse, ela tem o gerente, uma pessoa física que fica dentro do empreendimento, que trabalha exclusivamente para aquele empreendimento. Então, qualquer problema, qualquer urgência que você tem a quem recorrer de uma forma mais ágil. Mas, como eu disse, não é uma exclusividade. O cliente ele tem a possibilidade de fechar com quem ele quiser. A gente indica, por ser uma empresa que a gente sentiu confiança, né, e quis relacionar a nossa marca com a deles, né, até porque tudo na vida, acho que é um troca-troca, né? A Cisone também nos ajuda com relação à venda, eles têm o público deles de fora, e aí a gente também vende os apartamentos para o público deles, enfim. Então, a gente achou uma parceria que é bem bacana, né? Eles nos ajudam, a gente ajuda eles, e assim vai, tá? E é opcional, Como é que é? Não entendi. A gente está falando para aluguel, não para venda. Não entendi a sua pergunta, desculpa. Quis dizer o seguinte, que se existe a Cisone ou outra qualquer que faz essa parceria e que vende também os imóveis de vocês. Não, ela não vende como corretor. Ela vende o aluguel. Entendeu? O aluguel ela vende. Ela não tem e cresce. Não. Não, eles não fazem venda do apartamento, não. Eles vendem o aluguel dos nossos clientes. É diferente. Desculpa, mas não é vender o imóvel, não. Não são corretores. Não, eles não trabalham com corretagem. Porque é o seguinte, a gente que vende um apartamento de temporada para um investidor, a gente também está vendendo um ativo que ele quer rentabilidade. Então, a gente vai oferecer uma parceria com a empresa que vai dar a melhor rentabilidade possível para o meu cliente. A venda que eu estou falando é essa, não é venda do imóvel em si. Olha, eu tenho conversado com muitas empresas e o pessoal, eles têm um resultado muito positivo. Mas eles trabalham também muito com mensalista e períodos anuais. Não, essa projeção é só de temporada. Ele pegou esses apartamentos, assim, aqui foi alguns exemplos, né? De apartamentos que ele pegou, e aí ele tem acesso à ocupação pelo Airbnb, ele tem acesso ali às informações de ocupação anual de cada imóvel, e ele fez um estudo em cima dos dados coletados pelo Airbnb, tá?
Olha, a Cisone, ela chegou em Maceió, primeiramente, eu acho que já tem uns 2 anos que ela trabalha em Maceió. Tem mais? O Time, né? Ela começou com o Time. Não, tem outras empresas, tem várias empresas que fazem esse tipo de serviço. A gente tem, inclusive, no Five, que já é um empreendimento maior, né, que já tem 200 apartamentos, a gente também tem a parceria com a Cisone, só que a gente deixou também mais 2 escritórios, porque a gente pensa que talvez nem todo mundo vai querer fechar com eles, e aí a gente já deixou estrutura para outras empresas lá terem o apoio de também administrar os apartamentos. No Azure, a gente está fazendo só a indicação dela, porque realmente foi a única empresa que nos contatou e a gente realmente sentiu segurança de que é uma empresa que vai oferecer um bom serviço para os nossos clientes, entendeu? Porque quando a gente indica alguém, a gente acaba também relacionando o nosso nome ao dele, né? Então, a gente tem essa preocupação de indicar realmente uma empresa que a gente confia e que sabe que vai oferecer um produto, um serviço de excelência para o nosso cliente. Mas é por isso... Mas como que é o nome da senhora? Terezinha. É por isso que a gente faz questão de não fechar a exclusividade. A gente deixa aberto, para que os clientes possam ter a liberdade de escolher quem eles quiserem. Isso. O que a gente se preocupa só é de deixar o prédio equipado para que as empresas que vão administrar tenham tudo que elas possam precisar para que os apartamentos sejam administrados, né? Então, assim, o tamanho dos elevadores é de um tamanho que entra um carrinho de camareira, né? A gente tem lá, como eu falei, o almoxarife, que você pode guardar lá uma roupa de cama de banho reserva para, numa emergência de um apartamento, você ter. Então, a gente deixa o condomínio preparado. As empresas que vão trabalhar lá, a gente não tem esse controle. A gente indica a Cisone, mas, claro, pode ser que ninguém feche com elas, pode ser que a maioria feche com outra empresa. Tá? Isso aí o cliente tem toda a autonomia de fazer. É dezembro de 27 a entrega. A gente iniciou as obras já. É como eu disse, né? Todo o prédio ele é equipado com acessibilidade, inclusive a entrada, né? A gente não colocou elevador, mas a gente colocou uma rampa que você consegue subir tranquilamente, né? A gente tem vagas, obrigatoriamente tem que ter vagas para acessibilidade no prédio. Então, a gente, além das vagas obrigatórias, né, e demarcadas para cada apartamento, tem 2 vagas separadinhas para o condomínio, então, que o pessoal de acessibilidade pode utilizar também. Tá? Tá. Inclusive, eu vou pedir... Tu colocar o QR Code aqui para o pessoal poder acessar, por favor. Está na outra apresentação, na última página, na penúltima página. Então, é isso, gente. O Azure ele já está com as obras iniciadas, né? A gente já está aí a todo vapor. A gente já começou a cavar o terreno desde dezembro. Daqui a pouquinho a gente começa a fundação e começa a levantar a estrutura e o prédio começa a aparecer. É quando eu digo que as vendas voltam a bombar novamente, né? E as pessoas começam a acreditar que o prédio vai realmente sair. Esse QR Code ele vai dar acesso a uma landing page. Eu vou pedir para vocês marcarem que vocês são corretor, tá? E aí, todo mundo que se cadastrou aqui hoje, a gente vai mandar todo o material, imagens para vocês postarem na rede social, vídeos, tabela, folder, tudo. A gente entrega com a segurança perimetral básica, né? A gente entrega com 2 sensores ali da frente e algumas câmeras. E aí depois o condomínio é quem tem que fazer a adaptação do projeto.
Agora, o francês não é assim, o pessoal ali na comunidade, eu tenho conversado muito com as casas ali em volta, né? O pessoal dificilmente vê alguma coisa acontecendo, pronto, então. Isso. Na próxima página. Aí você coloca que é corretor e a gente envia todo o material para vocês, tá? Vocês podem pegar a Meire, tem o contato da gente. Se vocês tiverem proposta, dúvida, alguma coisa, vocês podem pegar direto com ela o contato da gente e podem falar direto mesmo. Quem trata com as vendas sou eu e Daniela. A gente fala que vai passar o último vídeo pra gente. Qual é o vídeo? Tá. Ele vai passar só o vídeo do empreendimento, que também vai estar nesse link que vocês vão se cadastrar para receber. Fui solicitada aqui para falar dos valores. O Azuri, a gente vendeu 40% já no lançamento. Aí a gente, hoje, tem os estúdios ainda com preços excelentes para quem vai investir, né? A gente tem aí estúdio a partir de 400 mil. E a condição de pagamento, a gente pede 15% de sinal, que pode ser parcelado em 2 vezes ou mais, né? Dependendo da negociação. E o restante a gente financia em até 60 meses. A partir de... Oi? A partir de... Eu acho que está 9 mil e pouquinho metro quadrado. A partir, né? Então, Os apartamentos de frente, com vista a mar, eles são um pouquinho mais caros, né? Os estúdios nas laterais dos pavimentos mais baixos, eles estão com preço melhor. A obra já está em andamento, né? Então, tem um engenheiro lá. Mas o ideal é sempre que marque com a gente, para que a gente possa... Certo? Dezembro de 27. Tá joia. Se vocês quiserem também entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, né, Coutinho Incorporações, vai ter lá o contato do nosso WhatsApp, inclusive para marcar outros treinamentos, visita ao local, etc. É só entrar em contato com a gente no WhatsApp que a gente marca, tá? Não, o evento que vai ter no francês em agosto é o Rally dos Sertões, que a gente vai estar lá nesse evento com a Coutinho, apresentando o Azuri, e inclusive é um excelente momento para vocês irem lá no francês, porque vão ter muitos compradores em potencial lá, né? É um evento muito grande, vem gente do Brasil inteiro para o francês. É alagoana. A gente tem físico, tem. É só ir lá no escritório. A gente fica no Norcon, na sala 1213. Passa lá, a gente entrega o kit para vocês, físico, se precisar, tá? A gente fica no Norcon Empresarial, fica ali atrás do Marcel Shopping. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Mas estamos sempre disponíveis no WhatsApp, tá? Eu brinco que eu e Vaininha, a gente não está off nunca, de domingo a domingo, 24 horas por dia, então não se sintam acanhados de falar com a gente. A gente tem um grupo também de corretores, né? A gente chama que é o grupo VIP da Coutinho, então quem quiser ter interesse de participar também, dá um oi para a gente, que a gente coloca vocês lá, e aí fica sabendo dos vídeos e tudo em primeira mão que a gente coloca nas redes e novidades. O da Coutinho é 3317-8144.
8144. Esse número é o WhatsApp. E aí, vocês querendo falar com a gente, é só pedir o número para a Ariane que ela passa. Eu vou passar só o vídeo aqui do empreendimento só para fechar, né, a apresentação. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, né? A gente se coloca sempre à disposição para atender vocês a qualquer momento. E, assim, o que precisar, estamos à disposição, como eu já falei. Tá bom? Muito obrigada. Tem cheiro de novidade no ar puro da incrível Praia do Francês. Para quem gosta de curtir a praia em grande estilo, aproveitar o melhor da vida numa experiência de água, sol, sal, alta gastronomia, cultura, lazer, diversão e alto padrão, que só um dos destinos historicamente mais amados de Alagoas e do Brasil pode nos proporcionar. A Coutinho, especialista em mercado imobiliário de luxo em Maceió, lança uma nova marca em Marechal Deodoro, Coutinho Smart, para você ver e viver o mar com outros olhos. Investindo no paraíso com a garantia de que tem estrada e entregas no padrão construtivo das maiores grifes do segmento. Viva os ares de um novo francês com o Azuri. Unidades de estúdio até 2 quartos, de 34 até 74 metros quadrados, em um projeto que é literalmente o crème de la crème do francês. Serviços de excelência, como o Hall Concierge, Mini Market, lavanderia, coworking, academia, pranchário, bicicletário e playground. E no rooftop, aquela piscina instagramável para admirar o mar, área gourmet e sports bar para você ou seus clientes da temporada viverem momentos inesquecíveis. Saiba mais sobre este projeto que vai mudar o francês de patamar. Procure o corretor de imóveis da sua confiança. Azuri. Viva os ares do novo francês. Um lançamento Coutinho Smart.